Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. E vamos falar agora sobre o que a Bíblia diz sobre a excomunhão no cristianismo. Será que o cristianismo contém esse dispositivo legal, esse sistema de penalização chamado excomunhão? Então vamos ver hoje o que a palavra de Deus nos diz, tá ok? Bem, primeiramente eu vou ler aqui para vocês as palavras de Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17, tá? É um texto que aqueles que já são cristãos conhecem bem. É uma passagem bastante relevante, onde Jesus fala sobre como resolver um problema entre dois cristãos, tá ok? Então o texto nos fala o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Bem, aqui fala de um problema entre duas pessoas que seria tão relevante que essa pessoa deveria levar à própria igreja ou à congregação. E se a pessoa que pecou, a pessoa que causou dano ao outro, não se arrependesse, então o outro, aquele que foi lesado, deveria tratar essa pessoa como pagão ou publicano, né? O que significa isso? Como é que nós devemos entender esta passagem? Muitas pessoas veem nesta passagem a excomunhão, ou seja, a expulsão de alguém de uma comunidade religiosa. Mas vamos ver essa passagem, né, de um ponto de vista histórico. E quando Jesus falou isso daqui, ele estava no judaísmo ainda. Ele não havia ainda o cristianismo. E eram os judeus que ouviram ele falar essa passagem. Como é que aqueles judeus entenderiam? Bem, eles entenderiam que eles deveriam levar a pessoa que os lesou, que pecou contra eles, né, levar a um tribunal judaico ou a comunidade judaica, certo? A igreja, neste caso aqui, seria a igreja judaica. E que se a pessoa se recusasse a resolver o assunto, mesmo com a comunidade judaica, então aquele que foi lesado deveria tratar tal pessoa, aquele judeu deveria tratar o outro judeu como um pagão ou publicano. E como é que eles tratavam os pagãos? Aqui em Atos capítulo 10, versículo 28, o apóstolo Pedro falou a Cornélio e aos que estavam com ele na sua casa. Cornélio era um centurião romano, portanto não era judeu. E Pedro falou o seguinte: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, no caso a um não-judeu, ou mesmo visitá-lo. Então, os judeus não tinham tratos, não se associavam com os gentios, né, os pagãos, porque os pagãos eram idólatras. E o publicano era o cobrador de impostos, que tinha conluio com o Império Romano. Mesmo que fosse um judeu, ele era mal visto pelos demais judeus. Então, o texto nos mostra como é que um judeu deveria tratar aquele que pecasse contra ele e não se retratasse, né, não resolvesse o assunto, tá? Mas perceba que fala que a pessoa lesada é que deveria tratar aquele que o prejudicou como pagão ou publicano, ou deixar de se associar com ele. Não fala que a igreja ou congregação judaica determinou isso, né? Jesus nem poderia falar isso, porque afinal de contas ele não era dos líderes judeus, ele não era do sinédrio, tá ok? Então esse texto, quando muito, ele mostra uma ação individual, uma decisão individual de
cortar relações com uma pessoa que transgrediu, que fez algo errado, mas que não resolveu o assunto, não se retratou, tá? Não está dentro do que nós entendemos como excomunhão, que seria uma ação da comunidade, uma ação dos líderes de uma comunidade religiosa decidir excomungar ou tirar a pessoa da associação, da comunhão com aquela comunidade, tá ok? Mas depois, os cristãos, quando surgiu o cristianismo, eles iriam ler nas palavras de Mateus esta instrução de Jesus, não é? E iriam aplicar à igreja cristã. Então, como é que isso poderia ser entendido pelos cristãos? Bem, vamos ver o que a Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre a excomunhão, né, de uma forma clara. Então, vamos ler o texto aqui de Romanos, capítulo 16 e versículo 17, onde o apóstolo Paulo, que era cristão e também líder da igreja cristã, ele falou o seguinte aqui aos cristãos da congregação em Roma. Ele falou: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Aqui você vê uma instrução formal de um líder da igreja, inclusive inspirado por Deus, que deu essa instrução que eles cortassem vínculos, que eles se desligassem da comunhão com pessoas que causam divisões, com cristãos que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que eles receberam. No caso, o ensino que eles receberam aqui, evidentemente, o ensino cristão, o ensino bíblico, o ensino dado por Jesus Cristo. Então, aqui sim, nós encontramos uma fórmula formal da excomunhão, tá? De como deve ser feita a excomunhão. Então, a excomunhão foi colocada, de fato, dentro do cristianismo. Nós encontramos um outro texto também, o texto de Tito, capítulo 3, versículo 10, onde o mesmo apóstolo Paulo falou a Tito, e Tito era também um líder cristão, tá ok? Então, Paulo falou o seguinte a Tito: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Ou, como dizem outras traduções, evite-o. Então, novamente, nós encontramos uma instrução formal de excomungar uma pessoa que causa divisões, tá? Essa pessoa, se ela não se arrepender, ela deve ser evitada. E aqui estamos vendo uma decisão formal partindo da liderança cristã, tá ok? Mas um texto que especifica de forma bem clara a excomunhão é o que Paulo escreveu aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, eu vou ler inicialmente esses versículos, 1 e 2, onde ele fala de um problema que estava acontecendo lá na congregação dos Coríntios. Ele falou o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, perceba a expressão usada aqui por Paulo nesta tradução que eu estou lendo, a NVI. Ele falou que a pessoa que estava ali, um cristão, estava cometendo imoralidade com a sua madrasta. Então, que os demais, a própria comunidade, a congregação ali, deveria expulsar da comunhão, ou seja, excomungar aquele que fez isso. Olha só. E Paulo explica por que isso deveria ser feito. No versículo 5 ele fala: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada ou fermentada? Então ele mostrou que se eles mantivessem aquela pessoa no círculo deles, na comunhão com eles, isso iria fermentar, ia contaminar toda a congregação, toda a igreja. Todos eles ficariam desaprovados por Deus. Olha só.
Aí Paulo deu instruções específicas de como esta excomunhão deve ser feita dentro do cristianismo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, nós lemos o que ele falou. Ele disse: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E no versículo 13 ele falou: expulsem esse perverso do meio de vocês. Então aqui nós encontramos uma clara definição da excomunhão. Mas vamos analisar aqui os elementos, tudo que foi dito, a linguagem utilizada, para que nós possamos entender exatamente como é que a excomunhão deve ser feita dentro do cristianismo. Veja só que ele falou o seguinte: não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Portanto, a excomunhão é de um irmão, de um membro batizado da igreja. Não seria, por exemplo, de uma pessoa que apenas frequenta, que não é irmão, não é alguém batizado. Pode ser até alguém que frequenta há muito tempo, não é um simpatizante, mas esse não pode ser excomungado uma vez que ele não está na comunhão. Como é que ele vai sair de uma comunhão na qual ele não está? Então tem que ser um irmão, ok? Um irmão ou irmã. Aí ele fala que seja, e aí ele passa a descrever imoral, avarento, idólatra, etc. Algumas traduções falam que for ou sendo. Então está tratando de um caso de uma pessoa que no presente momento, no presente, está praticando as ações que ele fala aqui, uma delas. Não fala de uma pessoa que no passado praticou isso, mas parou de fazer. Ou seja, não há na Bíblia excomunhão para um cristão que por um tempo praticou quaisquer das coisas mencionadas aqui, mas que parou de fazer isso. E depois ele conta isso aos líderes da igreja, eles vêm a saber, mas então não cabe essa penalidade da excomunhão. A excomunhão visa proteger a igreja desse elemento pernicioso, esse elemento prejudicial que está fazendo alguma coisa, mas no caso a pessoa não está fazendo mais, não há por que proteger a igreja, então, e visa também ajudar a pessoa a se arrepender. Mas uma vez que a pessoa já parou de fazer o que é errado, então ela já se arrependeu. Então não cabe a excomunhão. Note que a excomunhão, quando Paulo fala aqui, é para uma pessoa que no tempo presente está praticando coisas erradas. E qual é a restrição que se deve ter em relação a uma pessoa dessas, uma pessoa que é excomungada? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.